Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos ao bate-papo do Petit Jornal dessa semana. Estamos aqui mais uma vez eu, Daniel Souza e também Tanguy Bagdadi para repercutir um pouco os acontecimentos desses últimos dias onde nós tivemos aí algumas evoluções e alguns fatos novos. Não é isso, Tanguy? Tá tudo bem? Tudo bem, Daniel. Eu tô querendo saber como é que é esse negócio de uma nota nova aí, cara, que agora pra arrumar troco no metrô vai ser mais complicado, é isso? Rapaz, tá gerando um rebuliço, né? Tá, que cara. O Conselho Monetário Nacional, que é o órgão responsável por todas as diretrizes monetárias no Brasil, acabou anunciando que será colocada em circulação uma nota de R$200 com o simpático lobo-guará estampado nela. E muita gente começou a tentar interpretar, puxa, mas o que isso significa na prática? O que isso quer dizer em relação ao futuro da economia brasileira? Será algum tipo de comportamento oportunista por parte do Banco Central? E a resposta para todas essas perguntas é não. Simplesmente a gente tem que pensar o seguinte, se nós pegarmos R$100 de 1994 e trouxermos para 2020, R$100 lá de 94, em 2020 equivaleriam a algo em torno de R$570. Ou seja, nós tivemos aí um processo inflacionário durante esses 26 anos. As transações, monetariamente, elas acabaram se tornando maiores. Além disso, a gente pode pensar que uma nota de R$200 ou duas notas de R$100 está absolutamente no mesmo. Na prática, o que a gente está querendo destacar, ou pelo menos o que eu estou querendo destacar, é que o único objetivo dessa medida é economizar papel moeda. Só isso. E papel moeda não é uma coisa barata. Não é uma coisa barata. É claro que muitas pessoas colocam, puxa, mas isso pode incentivar o crime organizado, pode incentivar a corrupção. Não é por conta disso que o crime organizado vai deixar de acontecer, ou a corrupção vai deixar de acontecer. E mais do que isso, a gente tem que pensar na praticidade da vida das pessoas. As pessoas acabam sendo impactadas e, consequentemente, com menos papel e moeda em circulação, a tendência é que isso seja um pouco facilitado. E, de novo, a gente está falando de defasagem, uma defasagem que não é pequena. Se fosse para manter o mesmo poder de compra, além de uma nota de R$200, nós deveríamos ter uma nota de R$500. Exatamente como existe na Europa. Na Europa existe a nota de €500. Né? E claro que uma nota de €500 vale muito mais do que valeria uma nota de R$500, mas mesmo assim, se a gente quisesse trazer a valor presente, o que nós tínhamos na nota de R$100 lá em 94, seria aí uma nota de R$500. Então não há nada por trás disso, o Banco Central não vai aumentar a quantidade de reais em circulação, isso não significa que a gente está preparando a economia brasileira para qualquer tipo de cavalo de pau, é um movimento natural, que não acontece apenas no Brasil, acontece também em outros países. E se o Brasil levou 26 anos para lançar uma nota nova, isso me parece um motivo de comemoração, porque antigamente o Brasil lançava uma nota nova a cada 26 dias. E antigamente era uma mudança de moeda, né? Não era uma nota maior, era tipo uma outra moeda seria lançada. As duas coisas aconteciam. Você tinha novas notas sendo lançadas, notas de 1.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, e depois você trocava de moeda. Aí você retomava o lançamento de novas notas. Aí 1.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, nova moeda. Então você lançava novas notas, depois uma nova moeda, novas notas, depois uma nova moeda. E nós tivemos aí uma estabilidade de 26 anos. Não me parece algo muito preocupante você lançar uma nota de R$200 ou colocar em circulação uma nota de R$200. E mais, normalmente você vai tirando as moedas e notas menores de circulação, né? Por exemplo, moedas de 1 centavo, hoje você já tem muita dificuldade de encontrar, muito provavelmente em algum tempo vai ter dificuldade de encontrar as moedas de 5 centavos e assim por diante. Eu vou fazer um papo de velho aqui, Daniel, que eu sei que você normalmente me acompanha quando eu faço isso, mas eu lembro quando saiu no jornal como é que seriam as notas de real, foi toda uma ansiedade, né? Como é que vão ser as notas novas e tal. E realmente, durante muito, muito tempo, a gente não teve qualquer tipo de mudança sequer nos desenhos. A gente se acostumou a ver a mesma nota. Realmente ver uma nota de R$200 vai ser algo curioso, né? Vai ser algo
que foge um pouco daquilo que a gente tem visto ao longo das últimas décadas. E foi mantido o padrão de homenagear elementos da fauna brasileira, sim. né? Porque antes do real você tinha homenagens a diferentes personalidades. Praticamente todo mundo se tornou cara de uma nota no Brasil, desde ex-presidentes, passando por escritores, personalidades, etc. E depois achou-se que era melhor você, talvez, investir na fauna brasileira, que é belíssima, e seria algo um pouco mais neutro, né? Do que talvez aquela confusão que nós tínhamos antes. Porque a imagem da pessoa que estava na nota, num certo sentido, se deteriorava também conforme o processo inflacionário escalonava, né? Pois é. Daniel, outro assunto que eu queria trazer, cara, é pra gente falar sobre um personagem da Europa, um personagem muito antigo na história europeia. Angela Merkel. Que é o... Não, tudo bem, dá pra falar sobre ela também, pretendo falar sobre ela hoje também, mas eu queria falar sobre outro hoje, que é o Alexander Lukashenko, que é o presidente da Bielorrússia. Ele foi diagnosticado com Covid, a gente chegou a falar sobre ele aqui. O Lukashenko é o rapaz que disse que vodka e sauna resolvia Covid. Então você vai me dizer agora que o Lukashenko se tratou com vodka e sauna, foi isso? Vodka, sauna e jogar hóquei, também hóquei no gelo. Então são os 3 remédios que são infalíveis. E aí ele pegou a Covid e saiu batendo no peito dizendo que, olha, sou assintomático, não tem absolutamente nada, provando a minha tese de que não tem problema nenhum. Esse negócio de coronavírus é apenas uma invenção do Ocidente. E aí, assim, o Lukashenko, ele nos lembra de um outro período da história europeia pelo fato de que ele está no poder na Bielorrússia, na Belarus agora, desde 1994. E aí me chamou a atenção, Daniel, porque esse fato dele pegar a Covid, enfim, isso gerar toda uma comoção no país sobre se isso provaria que ele está certo, provaria que ele está errado, enfraquece, fortalece e tal. E tem eleição presidencial que vai acontecer agora no próximo dia 9 de agosto. Então faltam 2 semanas, né? Daqui a 2 semanas a gente vai ter eleições na Bielorrússia. Ele é muito popular, então ele está no 5º mandato dele, indo para o 6º. É sempre reeleito, mas acontece sempre uma coisa muito curiosa, Daniel, que é quando as eleições estão chegando, a galera da oposição começa a cometer crimes e essas pessoas são presas, né? Então isso é algo que acontece com uma frequência bastante grande. Então, nesse momento agora, a gente tem tido um ritual que sempre acontece nas eleições bielorrussas, que é o fato de que estão tendo manifestações, grandes manifestações, um monte de candidatos estão sendo presos. E aí tem uma, que na verdade é a esposa de um candidato que foi preso, ela assumiu, portanto, a campanha, que é a Svetlana Tikhanovskaya, que nesse momento é a pessoa que está assim, com a maior popularidade para disputar com o Lukashenko. Eu tenho meu palpite, né, para as eleições, eu acho que ele vem forte e deve ganhar, portanto, mais um mandato. Lembrando, então, ele é presidente da Bielorrússia desde o ano de 1994, então ele está 26 anos no poder, disputando, portanto, mais uma eleição de mais 5 anos, né? Então é possível que ele beire quase os 30 anos de mandato na Bielorrússia e sem qualquer limite de mandatos. Mas ele está realmente assintomático em relação ao coronavírus? Ele não teve maiores problemas? Aparentemente, sim. Aparentemente, assim, ele testou positivo, mas aparentemente não demonstrou, pelo menos em público, absolutamente nada. Óbvio, segue a agenda normal, fazendo discurso, como tem que fazer e tal, a eleição tá chegando, e tá batendo o peito dizendo que tá assintomático. Então, só a título de curiosidade, né, é um país com 9 milhões e meio de pessoas, né, de habitantes, e teve 500 e poucas mortes confirmadas por Covid. Impossível saber se esses números são maquiados ou não, mas os números são mais ou menos por aí. Daniel, outro assunto, cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as redes sociais, sobre as grandes empresas, Facebook, Amazon, Google, Apple, que foram chamadas para a Câmara dos Deputados, é isso? Pois é, eu gravei uma coluna para o Petit Jornal ontem, falando justamente dessa audiência que aconteceria hoje na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, numa comissão da Câmara dos Deputados, uma comissão de justiça, em que os 4 CEOs, o CEO do Google, da Apple, da Amazon e do Facebook, prestariam esclarecimentos aos parlamentares, responderiam perguntas sobre os parlamentares dentro do contexto de uma investigação que está acontecendo de monopolização. Ou seja, cada uma dessas 4 empresas está sendo investigada pela formação do seu respectivo monopólio, né? Eu explorei isso
na coluna do Petit Jornal de ontem, e hoje eu queria trazer novidades, né, porque a audiência aconteceu. E me chamou muito a atenção que o Mark Zuckerberg, ele foi bastante habilidoso, Tanguy, e certamente isso vai te chamar a atenção. Ele colocou, olha, nós somos o Facebook, uma empresa 100% americana, seguimos as diretrizes dos Estados Unidos, os valores americanos. Isso te lembra alguma coisa, Tanguy? Parece que ele está querendo mandar uma mensagem para alguém? Parece que tem alguém que vai disputar a eleição mais ou menos com um discurso, sei lá, mais ou menos alinhado por aí, não é? Pois é. Ele estava querendo mandar uma mensagem para o presidente Donald Trump, porque o presidente Donald Trump tem se colocado, e as empresas de mídia social estão apanhando dos dois lados, né? Os democratas batem nas empresas de mídia social, dizendo justamente que elas estão monopolizando o mercado e etc. E o pessoal do Trump bate nas empresas, dizendo que elas estão perseguindo os candidatos de direita, etc., que elas estão violando elementos ligados à liberdade de expressão e etc. Então, foi uma tentativa ali do Mark Zuckerberg de dizer, olha, então, gente, vocês podem me perseguir eventualmente, não tem nenhum problema, mas vocês também podem eventualmente preferir abrir espaço para redes sociais chinesas, né, de outros países do mundo. Se vocês acharem melhor, tudo bem, podem me perseguir. Estou aqui pronto para ser livre mercado, estou aqui para ser perseguido, vocês podem implodir a minha empresa, dividir a minha empresa em várias empresas. Agora, quero ver quem é que vai concorrer com os chineses. Né? Vocês realmente preferem abrir mão dessas 4 maravilhosas empresas aqui, que estão levando os valores americanos para todos os cantos do planeta, que estão seguindo os parâmetros do capitalismo? Vocês realmente querem fazer isso? Dentro de um contexto de crescente tensão entre China e Estados Unidos, e isso foi realmente o que me chamou muito a atenção. Todos eles falaram, foram bastante protocolares, se defenderam, dizendo que estavam sujeitos à concorrência, que a concorrência efetivamente existia em cada um desses mercados, etc. Mas nada me chamou mais a atenção do que o discurso do Mark Zuckerberg, que me pareceu muito habilidoso, Tanguy, passando algumas mensagens justamente tanto para democratas quanto para republicanos, dizendo o seguinte, olha, amigões, é isso mesmo? Vocês vão... Eu sou o inimigo? É isso. Né? Esse mundo cada vez mais tenso, vocês vão bater em mim? Que tô aqui nos Estados Unidos, no Vale do Silício, e sigo os parâmetros americanos? E isso é curioso porque esse é um argumento que o Facebook pode fazer, mas a Apple, por exemplo, não tem como, né? Porque a Apple é uma empresa americana e tudo, mas a Apple produz na China, né? Então, os valores chineses e tal, mas está pagando imposto na China, está criando emprego na China, está tirando emprego dos Estados Unidos. Realmente é uma jogada bastante habilidosa do Mark Zuckerberg, porque e também gera um resguardo em termos de discurso para as duas bases, né? As bases democratas dizem que o Facebook tem lá e que limita mesmo e tal, e agora terá a defesa do outro lado também. Então, realmente, assim, uma habilidade bastante grande. Agora, Daniel, esse tipo de discussão sobre as redes sociais chegou também na Turquia, né? E eu acho que essa é uma outra pauta que vale a pena a gente explorar. Eu achei curioso porque ontem, o pessoal que está matriculado no nosso curso aí sobre a erosão da democracia liberal, ontem à noite, né, tem 24 horas, a gente deu a nossa terceira aula em que a gente falou exatamente sobre a Turquia. A gente falou ontem sobre a Turquia e sobre a Hungria. E um dos pontos que a gente abordou na aula foi o fato de que o Erdogan, ele aproveita absolutamente todas as oportunidades exatamente para diminuir a liberdade de expressão, para diminuir a capacidade das pessoas se manifestarem contra o governo. E ele acabou de baixar uma lei na Turquia que basicamente obriga a qualquer rede social que tenha mais de 1 milhão de usuários na Turquia, ou seja, todas as principais redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, qualquer outra, que tenham um escritório de representação físico, presencial na Turquia. E, mais do que isso, exige que todos os dados de usuários turcos fiquem armazenados em servidores na Turquia. Para não ter aquela desculpa, não, mas o servidor não está aqui, o servidor está na Califórnia, o servidor está na China, o servidor está sei lá onde. Não, os dados têm que estar aqui na Turquia, inclusive com um prazo de 48 horas para que, eventualmente, processos sejam atendidos por esse escritório, qualquer que seja ele, das redes sociais na Turquia, para retirar material considerado ofensivo, ilegal, que coisa assim.
E alguns dados chamaram atenção, que foi que, principalmente o dado de que o Twitter, por exemplo, diz que a Turquia é o país onde o Twitter responde a maior quantidade de processos no mundo. Então, nenhum outro país você tem tantos processos judiciais contra o Twitter quanto na Turquia. Lembrando que, isso a gente comentou na aula também, o Erdogan ele tem uma estratégia que é de aproximação muito grande aos grandes grupos de mídia. Então, se você está a favor do Erdogan, você vai ter uma série de ajudas do governo, você vai ser colocado debaixo da asa do governo, você vai ser muito fortalecido. Se você está contra, é provável que você tenha jornalistas presos, você perca o controle da empresa, você tem uma série de multas, uma série de problemas. Então, ele já domina a mídia tradicional. A alternativa que as pessoas têm para falar mal do governo são as redes sociais. E aparentemente isso está perto de acabar, pelo menos o projeto do Erdogan de acabar também com essa liberdade das redes sociais. Então ele acaba com a última possibilidade, de fato, de crítica das pessoas contra o seu governo. Então algo sério. Me parece que ter a obrigatoriedade de ter um escritório no país não é nada demais, né? Você quer que tenha ali alguém para receber eventuais processos, litígios que aconteçam, alguém que responda do ponto de vista jurídico. Mas a colocação ali dos servidores em território turco aí já é um pouco mais sensível, além do fato de que nosso amigo Erdogan não é exatamente um dos líderes mais democratas desse mundo, né? Sem dúvida nenhuma. Tanto é que, mais uma vez, né, o pessoal que está matriculado, aliás, obrigado pela audiência de ontem, a aula foi excelente, foi um dos temas que a gente abordou na aula de ontem. Daniel, eu tô querendo saber sobre... Você mandou a pauta gastos sem limite. Eu achei meio sensacionalista, assim. Não tem limite para gasto, mas pode gastar à vontade? Como é que é? Pois é, eu queria repercutir um pouco a capa da revista The Economist dessa semana, que pega justamente isso. Gastos sem limite. Né? A capa, quem tiver curiosidade vai encontrar com facilidade na internet. É como se fosse uma colheitadeira, né, daquelas agrícolas, etc., que passam em campos, jogando notas de dinheiro como se fossem grãos, né? Fazendo justamente essa metáfora de que você estaria gastando como se não houvesse amanhã, como se não houvesse limites. E está se tornando cada vez mais frequente, e a Economist suscita isso de novo, a ideia de que as teorias econômicas tradicionais não explicam o que está acontecendo, né? A gente já falou sobre isso na aula gratuita, já falou sobre isso, inclusive, no primeiro curso do Petit Jornal, que foi sobre os efeitos econômicos e políticos da pandemia do coronavírus. E o fato é que as teorias tradicionais não explicam. Quer dizer, você está tendo governos que gastam cada vez mais, com juros perto de zero, e a economia não reage, como o keynesianismo lá atrás prometia. Você também não tem uma solução via mercado, um ajuste automático via mercado, via flutuação de preços, como a teoria liberal, a teoria ortodoxa prometia. Quer dizer, aparentemente é uma coisa meio insolúvel. Quer dizer, eu posso gastar 1 trilhão, 2 trilhões e nada, e a economia não anda, e a economia não avança, quer dizer, não acontece como no passado, e a resposta é aparentemente não acontece. Quer dizer, e mesmo assim não acontece inflação, que é mais curioso ainda. O que começa a se perceber um pouco cada vez mais é que você tem tido várias mudanças estruturais na sociedade global. Uma delas é, por exemplo, a sociedade está envelhecendo, e a sociedade, ao envelhecer, ela tende a guardar mais recursos para a sua velhice. Outro aspecto que também tem sido colocado, os padrões de consumo têm sido modificados. Determinados bens não são mais tão valorizados como antigamente, carros, imóveis, etc. As pessoas têm valorizado mais experiências do que isso. Bom, mas o que isso tem a ver com essa nossa discussão? Tem a ver que você acaba tendo muita poupança, muito dinheiro acumulado e pouco consumo. Quer dizer, o governo coloca mais dinheiro nas mãos das pessoas, o que as pessoas fazem? Pegam esse dinheiro e guardam. Então, os ativos se valorizam, quer dizer, os lugares onde as pessoas guardam dinheiro. As ações sobem de preço, o ouro sobe de preço, eventualmente os imóveis sobem de preço. Mas consumir que é bom? Não, as pessoas não consomem. Além do fato de que você tem tido aí problemas ligados à concentração de renda, você tem tido uma série de situações que também precisam ser levadas em consideração e que estão suscitando debate. Então, eu tenho que trabalhar para desconcentrar a renda, para que o consumo eventualmente seja mais impactado? Sim, a resposta é sim. E como é que eu faço isso? De maneira eficaz, de maneira efetiva? Como é que eu posso ter programas de transferência de renda que funcionem? Enfim, o que eu quero colocar é que a economia está mudando. E ela está mudando de forma muito rápida
e modelos tradicionais que eram capazes de oferecer resposta rápido não estão sendo mais capazes. Ou seja, se algum tempo atrás você dizia, poxa, pacote, trilhão na economia, que a economia volta a andar. Agora não volta. Pô, trilhão na economia, então, a inflação sobe. Não sobe. Essa é a sua oportunidade, cara, de abandonar Adam Smith. Abandona, não explica mais, não tem mais como e tal. Escreve a sua própria. Mas o Keynes também não explica, cara. Tudo bem, cara. Escreve Ninguém tá a sua explicando. própria. Aí você fala agora um teorema de Petit Jornal, entendeu? E vai vender livro agora, cara. Teorema de Petit Jornal, você tenta explicar a sociedade, a economia daqui pra frente e tal. E se descola desse papo antigo aí de mão invisível do Estado, esse negócio do mercado, isso não funciona mais, cara. Não tem mais como. Teoria do Petit Jornal, eu tô achando que você tá querendo morder uma beirada de royalties. Exato, é óbvio. Você trabalha e eu ganho uma parte. Você pode ficar com a maior parte, cara. Eu fico com uma parte pequena, não tem problema. Eu faço todo o trabalho e você fica com uma pequena parte, entendi. Tá bom. Então, quer ver você querer me colocar na capa do livro? Vou falar de Angela Merkel. Vou falar dela, que você vai ficar feliz e, pô, a gente vai dividir essa grana aí. Eu queria falar, Daniel, sobre um triângulo amoroso que tá rolando entre Trump, Putin e Angela Merkel, que eu não tô entendendo muito bem o que tá rolando. Eu queria que você tentasse me ajudar a explicar. Na semana passada, eu comentei aqui que o Trump estava, semana passada ou na retrasada, não lembro agora, foi um bate-papo para trás aí, eu comentei aqui que o Trump estava pressionando a Alemanha pelo fato de que a Alemanha estava próxima demais economicamente à Rússia e falou assim, acabou esse negócio, eu estou mantendo um monte de soldado na Alemanha e a Alemanha fica comprando gás natural russo e eu não estou mais afim. E aí, assim, só para a gente entender o que aconteceu hoje, né, a notícia de hoje, os Estados Unidos mantêm um total de 36 mil soldados na Alemanha. E o Trump anunciou que 12 mil desses 36 mil, ou seja, um terço, serão retirados da Alemanha. Uma parte, praticamente metade, vai voltar para os Estados Unidos e outra parte vai ser realocada pela Europa. Eu comentei aqui que uma parte poderia ir para a Polônia e o que foi dito hoje pelo Mike Esper, que é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, é que uma parte poderia ir para países ao redor do Mar Negro, o que naturalmente deixa o Putin de olhos arregalados, e outra parte poderia ser remanejada para os países bálticos, o que deixa o Putin de olhos ainda mais arregalados. Então, beleza, você tem uma relação de proximidade entre a Alemanha e a Rússia, e o Trump se mostra enciumado e fala assim, então também vou tirar soldados da Alemanha, que tem gerado uma reação bastante negativa na própria Alemanha, inclusive de alguns governadores das regiões. Eles chamam de primeiros ministros regionais, né, o chanceler de cada uma das regiões. Ao mesmo tempo, o Trump também começou a dizer que gostaria de ter o seu amigo Putin de volta no G7. Assim, lembrando, era G7, aí virou G8, né, com a entrada da Rússia, e no ano de 2014, por conta daquela questão toda da Crimeia, a Rússia deixou de ser convidada. E o Trump falou assim, poxa, eu acho que o Putin tinha que voltar, porque não interessa o que ele fez lá atrás, o que interessa é que ele é um cara importante, a Rússia é importante e tal, eu acho que tem que voltar. Daniel, um doce para se você adivinhar quem é que é contra a volta do Putin da Rússia pro G7. A Merkel. A grande líder. A grande líder do mundo democrático. Exatamente. A Angela Merkel é contra. Então, aí você tem um outro movimento de aproximação agora entre Estados Unidos e Rússia, e quem é contra é exatamente a Alemanha. Me parece realmente um triângulo amoroso e que o gostoso da história, que todo mundo quer, é o Putin, né? Tá todo mundo meio com ciúme da aproximação da Rússia e dos Estados Unidos com relação ao Putin. Então, eu achei curioso porque foi tudo na mesma semana, foi tudo entre ontem e hoje. A gente teve dois movimentos bastante curiosos de aproximação da Alemanha e dos Estados Unidos à Rússia, e sempre o outro reclama desse tipo de aproximação, seja ela econômica ou seja uma aproximação mais política. Então, há algo a se observar. Daniel, queria fazer o nosso agradecimento tradicional aos nossos apoiadores, pessoal que chega junto com a gente, que está todo mês, né, ajudando a gente, mantendo a gente. Se você acompanha as colunas do Petit Jornal, acompanha Bate-Papo, te interessa, lembra que o Petit Jornal é uma mídia absolutamente independente, a gente não tem patrocínio, a gente faz tudo por conta própria, a gente faz esse trabalho já há mais de 4 anos. A gente faz porque a gente gosta, mas assim, dá muito trabalho, muito mesmo. Eu acho que talvez o pessoal às vezes não tenha uma dimensão do trabalho que dá, pesquisa, gravação, edição. A gente não tem uma equipe fazendo isso, somos nós dois. O pessoal do Clipping, que dá um apoio, né, na parte dos cursos, e a Clara, né, que ajuda a gente também em toda a parte de comunicação. Aliás,
agradecê-la muitíssimo, né, pela parceria. Mas se você quiser se tornar um apoiador, você pode acessar o nosso site www.petitjornal.com.br. Lá tem uma aba chamada Apoie o Petit. Eu queria agradecer muito o pessoal que já é nosso apoiador. É isso. Mais algum recado aí, Daniel? Não, acho que é só lembrando o pessoal que já é apoiador, recebeu o convite para acessar lá o nosso aplicativo exclusivo dos apoiadores do Petit Jornal, onde a gente interage, troca de forma um pouco mais próxima. E se você não tiver recebido esse convite e é apoiador do Petit Jornal, pode mandar um e-mail, contato@petitjornal.com.br, que muito provavelmente o e-mail se perdeu numa caixa de spam ou alguma coisa nesse sentido. É isso. Beleza, gente. Quem quiser, a gente fez referência agora há pouco ao curso, né, que a gente tá gravando. Quem quiser entrar, ainda dá tempo. A gente já deu 3 aulas, tem mais uma aula ao vivo na semana que vem, que a gente vai falar sobre Venezuela. Se você quiser entrar, você pode assistir as aulas anteriores e interagir com a gente também num grupo específico para o curso. Vai ser um prazer, vai ser muito bem-vindo. Um abraço, gente. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.